vários fundos de papel, de tijolo, eu gosto, mas basicamente os fundos que eu mais gosto são aqueles mais conservadores. Vou comprar agora, depois da recomendação. Vou esperar o tempo regulamentar, né? Como eu sou analista, eu posso recomendar ativos de renda, ativos de bolsa de valores, só que eu tenho que esperar uma semana depois da recomendação para poder fazer. Mas outra coisa, né? Que é importante ser dita. Não é porque eu gosto que eu compro. Vamos montar uma carteirinha aqui com os ativos preferidos do Mira? Em shopping, lajes. Quais são os ativos preferidos aí do Mira? Mira, falando sobre a questão de fundos imobiliários high grade e high yield, até queria que você explicasse o conceito disso, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Os fundos que acompanham o movimento CDI, eles têm esse efeito interessante de que... Mira, falando sobre a questão de fundos imobiliários high grade e high yield, até queria que você explicasse o conceito disso, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? E agora com a queda dos fundos imobiliários de papel conhecidos, que muitos iniciantes principalmente entraram porque estavam visando só a questão de dividendos altos ali no HCTR, no DEVA, no TORD. E agora ficou mais explícito a questão da diferença do high grade para o high yield. Eu queria entender do professor como montar uma carteira de papel diversificando aí entre high grade e high yield, e se você gosta de fundos imobiliários high yield. Eu tenho alguns fundos high yield. E o que é o high yield? High yield é alto dividendo, para ficar mais fácil. Só que eu acho até esse termo errado. Não deveria ser high yield, deveria ser high risk. O risco é elevado, para que todo mundo entenda que o risco é mais alto. Ele não é, o dividendo busca um retorno maior, mas ele tem um risco obrigatoriamente maior. Não existe isso de ter alto retorno com baixo risco. O risco, ele é mais alto. Será que o investidor iniciante deveria ter? Eu acho que o investidor iniciante não deveria ter nada de high yield. Deveria ter o high grade. O que é o high grade? É alta qualidade. De um lado você tem maior retorno, do outro você tem maior qualidade. E é óbvio que se tem mais qualidade, o retorno tende a ser menor, ou pelo menos um pouco menor do que aquele de maior retorno, tá? Quem está começando, eu acho que tem que ir para o high grade, para os fundos maiores, mais diversificados, mais consolidados da indústria. Aí eu falei KNCR, HGCR, que são os dois grandes. Aí tudo bem, tem o KNP, que é o maior fundo da indústria, mas ele é bem índice de preço, bem inflação, e sobe e desce junto com a inflação. É um fundo gigantesco, mas é só para investidor qualificado, então não conta. Eu acho que quem está começando deve focar mais em high grade do que high yield. Não deveria nem pensar em high yield, porque eu acho que tem mais risco. Eu acho não, ele tem mais risco. E se o investidor é iniciante, não faz muito sentido ele se expor a mais risco, entendeu? Não faz o menor sentido. Você está começando, você vai logo para o mais arriscado? Se você está começando, é óbvio que você não entende, não conhece, não domina. Se você não domina, você vai justamente para o mais arriscado. Não faz muito sentido. Agora, Mira, todo investidor acho que tem suas preferências, né? E nos fundos imobiliários não é diferente. Vamos montar uma carteirinha aqui com os ativos preferidos do Mira? Em shopping, lajes. Quais são os ativos preferidos aí do Mira? Eu recomendei recentemente 4 ativos, fiz uma carteira com R$50 para que qualquer investidor iniciante consiga investir. E aí a gente botou 4 ativos, na verdade no meu canal foram 5, mas no YouTube da Mipo foram 4. BTCI, VGIR e Viur e o GALG, que é logístico, renda urbana e 2 de papel. Para quem está começando, gasta acho que com R$40, R$45, você consegue montar uma carteira com 4 fundos imobiliários, metade papel, metade tijolo, tem ali um equilíbrio. São os meus fundos preferidos? Não. O BTCI, que era o antigo FPX XC11, eu tenho, sei lá, 5, 6, 7 anos, eu não lembro, porque ele é um fundo antigo, eu tenho há bastante tempo. O VGIR, eu recomendei, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tenho ele desde essa época. O GALG e o Viur eu não tenho, mas vou comprar agora, depois da recomendação. Vou esperar o tempo regulamentar, né? Como eu sou analista, eu posso recomendar ativos de renda, ativos de bolsa de valores, só que eu tenho que esperar uma semana depois da recomendação para poder fazer as aquisições. Quais os ativos que eu mais gosto? Assim, tem vários ativos que eu gosto. Se eu falar de shopping, eu gosto do XP Malls, porque eles têm shopping aqui em São Paulo, tem muita coisa. XPML. O XPML11. Eu gosto do VISC, também tem bastante diversificação pelo Brasil. Gosto dos outros também, do MAL, do HSML, do HGBS, mas principalmente o VISC e o XP Malls. Só que tem uma outra coisa, né, que é importante ser dita. Não é porque eu gosto que eu compro. Eu só compro quando eu acho que tá barato. Então, isso faz uma certa diferença. Falando de logístico, para mim, um dos melhores fundos da bolsa é o HGLG. Eu tenho também o ALZR, só que o ALZR não é bem logístico, né? Ele tem um pouco de cada, ele é um pouco urbano, tem um pouco de logística, tem um pouco de cada coisa. E são fundos bem mais estáveis. De lajes corporativas,
assim, e aí pega um pouco de logística, laje corporativa. O KNRI é sempre uma referência na indústria. Hoje ele é um pouquinho mais logístico, acho que 55% logístico e 45% lajes corporativas. Também é um fundo bem resiliente. Papel, o HGCR, ele é um dos fundos mais resilientes, assim como o KNCR. O HGCR, ele é metade CDI, metade PCA. Ele fica sempre ali, oscilando entre metade para um lado, metade para o outro, e por isso ele consegue sempre buscar um equilíbrio interessante para a carteira. E o KNCR, ele é voltado, acho que ele é 99% CDI, quase 100% CDI, então ele acompanha o movimento do CDI. E esses fundos que acompanham o movimento do CDI, eles têm esse efeito interessante de que, se a Selic sobe, eles sobem para acompanhar, eles vão acabar pagando mais, então é natural que eles subam também. Mas quando a Selic cai, eles não caem muito. Normalmente eles ou andam de lado ou até valorizam um pouquinho. Por quê? Porque é aquele efeito que eu falei. O pessoal migra da renda fixa para renda variável. E acaba comprando esses que são estáveis e acaba não deixando o preço da cota cair. Mesmo que você tenha ali um dividendo um pouquinho menor desses. Então, assim, tem vários fundos de papel, de tijolo que eu gosto, mas basicamente os fundos que eu mais gosto são aqueles mais conservadores. Claro que eu tenho fundo de incorporação, eu tenho vários outros setores, mas aí tem mais risco, eu estou ciente dos riscos, mas eu acho que todo investidor deve buscar mais aquilo que é mais conservador, que ele consegue entender mais facilmente e se sentir confortável. Depois, ele pode ir tomando mais risco à medida que o conhecimento dele vai evoluindo. Agora, professor,